Olá, pessoal! Então, hoje vamos para mais um vídeo e eu gostaria de pedir para vocês, com todo carinho, que vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam, dê um joinha, deixem alguma parecer na descrição do que vocês acharam do vídeo, se vocês têm algum interesse de saber mais alguma coisa, enfim, para que a gente possa interagir juntos, tá certo? Então, nos outros, os dois últimos vídeos eu falei sobre o medo, a ansiedade, e hoje eu vou falar sobre, será que é pecado ter depressão? Então, assim, o que acontece? A gente foi doutrinado, sim, foi falado pra gente que é pecado ter depressão, que quem tem depressão está muito afastado do eterno, enfim. E hoje eu vou passar para vocês o que eu estou aprendendo nesse livro maravilhoso, que é Rumo a uma Vida Significativa, do Reb. E ele vem falando, explicando certinho sobre a depressão, o que significa, se é pecado ou não, enfim. Aqui ele vem falando que a depressão não é um pecado, mas o que a depressão faz, isso sim, pecado algum pode não fazer. Por que isso? Isso é forte, porque assim, tem pessoas que, Deus nos livre, desistem, chegam num ponto de depressão, de desistir da vida, e até mesmo tirá-la. Então a gente não pode, ninguém pode tirar sua vida. Então é um pecado, né, que Deus nos livre se tirou. Como não ver isso como um pecado? É proibido, tá na Torá, que a gente não deve tirar nossa vida. Então, a depressão sim que levam a esse tipo de situação. E aqui fala que a primeira é o desespero da humildade, de uma pessoa que não apenas reconhece suas falhas, mas que se importa bastante para dedicar-se a elas. E o desespero de uma pessoa que se aflige por causa dos seus defeitos e das oportunidades perdidas, mas que recusa ficar indiferente aos seus problemas e aos problemas do mundo. O segundo desespero é aquele de uma pessoa que desistiu, como eu falei para vocês, de si mesma e de seus semelhantes, e que permitiu que a melancolia esgotasse sua esperança. Esse é muito complicado, e aqui vem falando que é assim como um trampolim. O primeiro tipo de desespero é um trampolim para o autoaperfeiçoamento, e o segundo é um poço sem fundo. Vocês entenderam? Então, por isso que fala se a depressão pode ser construtiva ou destrutiva. Eu tive depressão, então, assim, nunca tive problema em falar que eu tive depressão. Eu até mesmo da minha psicóloga, em 2014, ela comentou comigo, a gente conversava muito, e ela comentou comigo, ela achava interessante as minhas conversas, que eu comentava com as pessoas que eu estava com depressão, enfim. E ela até falava para mim: Fabrícia, você não tem vergonha de falar que você está com depressão? Aí eu disse: não, nunca vi isso como um problema para mim. Eu entrei em depressão, realmente reconheci que era uma depressão, de toda a situação que eu estava vivenciando, e fui me tratar, né, com remédios, com terapia. E ela disse que era muito interessante porque a maioria dos pacientes dela não jamais admite que tem depressão ou tiveram depressão. E a partir do momento quando você realmente luta contra isso, né, igual um alcoólatra que ele diz: não, eu não sou alcoólatra, ou o outro, o lado de alcoólatra que diz: eu sou alcoólatra. Então, assim, a partir do momento que você reconhece o que você está passando, ela comentou comigo que automaticamente você vai tendo cura, você vai aceitando, e isso é óbvio, porque isso aí vai mexendo com o seu ego, né, com o seu eu. Você vai botando o seu ego, o seu eu para se acalmar, enfim, ficar na dele, e aí você vai tendo humildade. Então, eu achei muito interessante o que ela falou, e realmente depois disso eu observei muitas pessoas que não encaram, não falam, não aceitam que tiveram depressão ou têm depressão. A questão de não aceitar depressão, eu acho muito positivo no lado de que você não aceita aquela situação e vai tentar sair dela, com remédios, um tratamento terapeuta, enfim.
mas não que você tenha vergonha porque você teve depressão ou que você está preocupada com o que as outras pessoas vão falar, né? Porque na época eu lembro que muitas pessoas comentavam que era mimizenta, assim, sabe? Tá fazendo manha, não tinha nada a ver, tinha uma família muito bonita, não tinha que me preocupar, enfim. E então não sabiam a minha real situação. E o que acontece é que julgam, né, sem saber. Então, e aí a minha psicóloga falou que não se preocupe, não ache que eu tô tendo um piti, como as pessoas falam, nem nada. Depressão é considerada uma doença e tem que ser tratada para isso. Tem remédio, tem terapia. Então, eu tive essa facilidade de aceitar, graças ao Eterno. Mas eu sei que muitas pessoas não querem aceitar, vão lutando com as próprias forças que nem têm mais forças, e aí vão desanimando de tudo. E aí vem ocorrer a situação da depressão destrutiva, que a pessoa começa a desanimar de si, desanimar dos outros, e enfim, começa a cometer coisas, né, sérias, que até o mesmo tira a sua vida. Graças ao Eterno, eu também nunca tive essa vontade, nunca pedi, nunca me passou pela cabeça de tirar a minha vida, mas que uma situação muito complexa, uma situação muito difícil mesmo. Quem passa sabe do que eu tô falando, mas que não é impossível e que para mim foi muito construtiva porque me abriu muitos horizontes, me fez ter um olhar totalmente diferente de tudo que eu vivia, né, num todo, sobre a natureza, sobre a família, sobre as pessoas, comportamento. Então eu vejo que foi construtiva. Ao longo desses anos que foi passando, eu fui observando as minhas mudanças, né? A vontade de fazer acontecer, a vontade de cumprir a minha missão, de fazer tudo dar certo, com equilíbrio, enfim. Me preocupando, sim, com o que eu penso de mim, o que eu desejo para mim, não me preocupando com as pessoas, do que elas acham ou deixam de achar de mim, de maneira alguma. Ajudar ao próximo é você fazer da melhor maneira, mas não escutar, né, críticas ou assim, se preocupar com o que as outras pensam, deixa de pensar da forma que você deseja levar a sua vida adiante, entendeu? Então é muito importante você analisar dessa forma e não de uma forma destrutiva, né? Querendo ocultar o que você tem, você acaba permitindo que o ego vença, né? E aí você acaba realmente perdendo a batalha sobre isso. Então aqui o Reb fala muito que como a primeira é um trampolim, a segunda é um, um poço sem fundo. Como distinguir um do outro? Eu até comentei aqui sobre a minha pessoa, mas aqui ele fala, no primeiro a pessoa chora, e é verdade, no segundo os olhos estão secos e vazios, aí que eu começo a falar para vocês, a pessoa começa a ficar meio um robô, enfim, sabe? Seca, assim, sem ânimo de nada, sem vontade de nada. E aí, aos poucos, ela vai se afundando. No primeiro, a mente e o coração estão tumultuados. No segundo, a mente e o coração estão quietos e apáticos e pesados com chumbo. Nada mais mexe, né? A pessoa não quer saber de mais nada, não interessa mais nada. Ela não tem mais planos, não pensa no futuro, não pensa em nada. E a primeira pessoa se põe em ação, dando seus primeiros passos vacilantes para escapar da sua depressão. E a segunda permanece paralisada, pois a sua trajetória não se tornou mais fácil. Para derrotar a depressão, aqui fala que você precisa inserir uma nova perspectiva em seus pensamentos. Como eu falei para vocês, eu comecei a ter uma outra visão, né, de por que eu entrei na depressão, sem reclamar, sem murmurar. Foi muito difícil, foi uns 2 meses muito difícil, mas assim, hoje eu falo que foi muito importante na minha vida, num todo. E aqui também fala que precisa começar a substituir os pensamentos inquietantes, destrutivos, por pensamentos positivos, construtivos. Aqui diz que pense positivo e tudo ficará bem, e é verdade, né? Que tudo é para o bem, nada que desce dos céus é ruim.
Então a gente tem que ter essa noção, a gente tem que treinar nossa mente para isso. Assim como vem aqueles pensamentos ruins, né, negativos, aqueles que vêm nos atormentar, a gente tem que lutar e dizer, cai fora, deixa em paz minha má inclinação, né, o meu Etzará, vai embora, vai cantar em outra freguesia, que aqui só tem pensamentos positivos e coisas boas. E forçar a mente mesmo para você ver realmente o que é bom, o que tá bom hoje, né? O que tá acontecendo? Ai, que bom, hoje o dia tá lindo, não choveu, né? Que pena, nós estamos numa seca mesmo. Mas tudo é pro bem, estamos com água, isso que é importante, e pedir aos céus, já estou dando um exemplo, para que venha chover pela natureza, porque a gente precisa de água. Né? E esse é um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Que muitas vezes a gente vê sempre o lado negativo, né? Eu lembro que assim, quando é verão, a gente reclama, uxe, como tá quente hoje, que dia terrível. E quando é inverno, é muito frio. Então a gente tem que ver o lado positivo de tudo isso. Isso não é um pensamento tolo, sabe? Como é que eu vou dizer para vocês? Não é um otimismo tolo. Não, isso aqui é reconhecer o bem, mesmo dentro de uma situação que aparentemente para a gente é ruim. Reconhecer que lutar contra os seus temores significa superar o desafio. Então, todos os dias é interessante, é importante a gente superá-los sobre isso. Livre-se da confusão em sua vida. Você precisa desatar os nós que o amarram, mas também precisa se lembrar que só pode desatar um nó de cada vez. Não desanime por essa perspectiva e mesmo a montanha mais alta precisa ser escalada passo a passo. Então a gente quer com certeza tudo no imediatismo, né? Para ontem, no máximo hoje, agora. E não é bem assim, né? A gente tem que saber lidar com as situações de toda essa depressão e essa ansiedade. Fácil não é, mas não é impossível. Isso que é importante. Então, conforme a gente vai treinando a nossa mente, conforme a gente vai tendo uma visão de um todo, pensando realmente em todos os momentos, no que aparecer pra gente que parece ser complicado, difícil, impossível, não é. E disso tudo que a gente analisa, que somos limitados, realmente ver o lado positivo e construtivo das coisas. E assim como confusão gera confusão, lucidez gera lucidez. Então a gente tem que colocar isso em prática. Ele fala também que, portanto, à medida que dá um passo em uma direção positiva, você ganha ímpeto para percorrer qualquer distância que seja necessária. E aqui também quando ele fala que a gente tem que se livrar de confusão, né, se desatar os nós, é assim como eu sempre comento nos vídeos sobre os bloqueios que a gente tem, família, parentes, enfim, que a gente tem que cortar o que nos faz mal, saber lidar com essas situações. Isso é muito importante para a gente alavancar, sabe? Subir mais um degrau no lado construtivo. Tome nota e examine aqui, ele fala 5 prioridades superiores em sua vida. Elas são metas efêmeras ou externas? Preste bem atenção. O dinheiro, o estatuto são mais importantes do que sua família e do que o auxílio a outras pessoas? Então, observe como é que você está se envolvendo, como é que você está, aliás, administrando esse tipo de situação. Sendo assim, então é óbvio porque você tem um grande medo da vida. Você bem sabe que sempre é possível fracassar na busca dessas metas. É verdade, né? A gente fica em busca de coisas, lógico, é necessária, mas que não tem que ser prioridade da nossa vida e que muitas vezes vem nos frustrar. E a nossa preocupação também em realmente querer que os outros nos aceitem, né? Se preocupar com o que os outros pensam, deixa de pensar, isso também provoca muita ansiedade e gera um desgaste emocional, gera uma frustração. Você pode afastar-se do seu ciclo material ao concentrar-se no positivo. Suas conquistas, suas capacidades, as pessoas que você ama, melhor ainda, partilhe sua angústia com amigos, familiares que irão lhe dar apoio. Uma nova perspectiva e sugestões positivas. Envolva-se em projetos que sejam profundamente gratificantes. Em breve, sua vida estará tão cheia de atividade significativa que não haverá tempo para medo e angústia. E é muita verdade.
porque eu coloquei isso como meta na minha vida. Então, assim, me preocupar, né, com o que as pessoas vão falar, me angustiar com as coisas que não devo se angustiar, não devo me deixar para baixo, eu eliminei isso. E também, assim, aqui ele fala que compartilhar com as pessoas, como eu falei para vocês, muitas pessoas, elas não querem, elas guardam para si e não querem compartilhar. Por quê? Porque elas, muito é o ego, realmente não, né, mostrar para outra pessoa que está passando por isso, por aquilo. E não, por favor, não pensar que eu não quero incomodar. Não é bem assim. Você está precisando de ajuda. Realmente, é uma dos fatores que me fez analisar muito a depressão que eu tive foi porque eu sempre eu sempre gostava, aliás, assim como continuo gostando, mas eu sempre tinha prioridade de ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, elas, quem me conhece sabe do que eu tô falando. Então eu sempre dava prioridade para ouvir as pessoas. Só que eu nunca falava da minha vida, nunca falava sobre a minha pessoa para ninguém. Eu não permitia. Até algumas meninas, amigas minhas, perguntavam: Nossa, Fábio, você nos ouve, você nos dá um parecer, nos ajuda, enfim, e você não se abre, como é que é a sua vida? Não, eu não aceitava isso. Eu não aceitava porque eu não queria incomodar. Não, eu não aceitava porque eu não queria que ninguém soubesse da minha vida. Era minha vida, ponto, e acabou. E não é assim. Claro que a gente tem que saber com quem a gente tem que conversar, se abrir ou pedir ajuda, que como o livro fala, o Reb fala, né? Para realmente amigos verdadeiros, parentes verdadeiros que vão te auxiliar, vão te ajudar. E o Eterno sempre nos proporciona pessoas assim, né? Que não vem te criticar, que não vem fazer fofoca, levar fofoca, enfim. Então, que vem te ajudar nessa construção. Eu tive, graças ao Eterno, eu tive isso, essa oportunidade com a minha mãe, com alguns parentes, mas no que eu falo no sentido, gente, é que isso é o ego da gente quando a gente fala. Não, eu não queria passar para ninguém o que eu estava passando. Jamais, né? Minha vida tinha que ser perfeita como as pessoas achavam que era. E não é, ninguém é perfeito, nada é perfeito. Então, isso eu construí esse castelo que desmoronou. E foi necessário para mim realmente saber que tem que ser uma troca, um ajuda o outro e entender as outras pessoas. Hoje eu entendo as pessoas com depressão, com ansiedade, entendo as pessoas por que elas se suicidam, tentam se suicidar, porque é muito difícil essa situação. Então, você tem que tirar dessa situação ruim, né? Algo construtivo e positivo para que você aprenda e ajude as outras pessoas a entender que você passou, que você, Baruch Hashem, né, bendito seja eterno, está bem, e que você pode ajudar as outras pessoas, sim, você deve ajudar as outras pessoas, sim. Aqui fala que quanto mais alto estabelecer seus valores, menos você irá temer angústias mundanas que dominam a vida cotidiana. Reconheça que Deus, dentro de você, protege sua alma. Mesmo alguém que foi maltratado e agredido pela vida tem uma alma pura. E lembre-se que não há nada a temer nesta terra, pois Deus sempre está com você. E ao seguir seus ensinamentos, você abre os canais para suas bênçãos. Isso eu achei muito lindo. Não importa o quão opressivos seus medos possam parecer, dê à sua alma tempo para falar com você. Se respeite, se ame. Uma coisa que eu também aprendi com a minha psicóloga é que ela falava: Fábio, se respeita, sabe? Não exija de ti mais do que você pode dar, pode fazer. E também isso, eu comecei a captar o que falavam para mim e eu vi que era muito importante, fundamental na minha vida. Aqui fala que, inicialmente, o medo pode impedi-lo de ouvir sua alma, mas seja paciente e seja persistente. Só há uma condição, que você trate seus medos de forma verdadeira e sincera, pois o medo e a angústia não reagirão a afirmações superficiais. E isso eu observei também. Tinha que ser sincera comigo mesmo. Né? Como eu falei para vocês, eu não estou bem, eu estava ruim, eu estava doente. Então, eu tive que aprender a ter paciência, porque eu não tinha paciência também. E isso foi tudo muito importante. Hoje eu consigo analisar tudo o porquê que eu passei por isso, a importância que isso fez na minha vida e faz até hoje. Imagine-se em um lugar onde o dinheiro, o poder e a vaidade não têm valor algum. Esse lugar é aqui e agora. No momento em que você olha nos olhos do medo, ele começa a se desintegrar. Utilize seu intelecto para domesticar suas emoções e utilize seu espírito para vencer seu medo.
Acima de tudo, deixe que a alegria e o entusiasmo e Deus entre em sua vida. E deixe que a luz brilhante de sua alma ilumine cada canto escuro onde o medo possa florescer. E é óbvio que o medo é que atrapalha tudo, trava tudo, né? Então, assim, eu sempre analiso assim, o medo é complicado, o ciúme é complicado, são dois fantasmas, né, que bloqueiam a gente, né, que atrapalham a nossa vida. O ciúme, a pessoa que tem ciúme sofre muito e ela vê fantasmas. E o medo também. Então, é isso que a gente tem que analisar. O que que nos faz esses dois sentimentos? O que que nos proporciona? O que que nos ajuda? Tendo equilíbrio, né? É necessário a gente ter temor, ter equilíbrio, ter medo de algo que a gente tem que cuidar para não ultrapassar os limites. Esse cuidado é necessário, assim como o ciúme também. Mas que são situações, sentimentos que o Eterno permitiu, os sintomas, que é necessário a gente ter equilíbrio para lidar com isso. Por fim, né, a depressão não é pecado, mas a partir do momento que você entra em depressão e que você não trata essa depressão como tem que ser tratada e realmente tentar ver esses sintomas, esse sentimento como algo construtivo, aí sim ela vai se tornando um pecado, porque você vai afligindo sua alma, você vai se autodestruindo e as pessoas ao redor. Gente, espero que tenham entendido. É muito bom e importante a gente ter essa interação. Eu acredito que faz total mudança, assim, sabe? Na vida das pessoas. E eu gosto muito de me colocar como exemplo, porque eu tô falando do que eu vivo e isso é necessário, né? Não vou falar de outros. E são assuntos que é muito importante a gente falar direto, porque a gente sempre vivencia esses assuntos da ansiedade, do medo, né? Que hoje é muito forte, assim, né? Mais do que nunca hoje. É o medo da insegurança. É o medo da insegurança, ansiedade de desemprego, de doenças, de relacionamento, enfim, e que isso tudo provoca assim, um desgaste emocional muito grande, que vem atingindo depois o físico. Então, a necessidade da gente compartilhar isso é muito importante. E focar sempre que o Eterno está acima de tudo, está em tudo. E tudo é para o bem. Pensar positivo puxar para si coisas positivas é muito importante, muito interessante. E focar isso na sua mente, tá certo? Espero que tenham gostado. Gente, uma ótima semana, um restante de semana nas bênçãos do Eterno para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!